Nesse vídeo eu vou te contar três dicas que eu uso para fazer a punção venosa periférica, mesmo que você esteja tremendo com medo. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu Santucci, sou técnica de enfermagem. Nesse vídeo eu falo sobre saúde, marketing digital, porque é o que eu tô fazendo, marketing digital. Não falo muito não, mas eu vou falar ainda sobre marketing digital aqui nesse canal. E nutrição e outras cositas mais. E depois do último vídeo que eu fiz aqui, eu recebi mensagens lindas de pessoas falando que eu ajudei em relação à técnica de punção. E teve uma pessoa que falou que tem medo de puncionar. Então eu vim fazer esse vídeo e vou falar 3 dicas que eu uso na hora de fazer a punção venosa periférica. Nem sempre foi assim, viu gente? Nem sempre foi, que legal, vou lá funcionar. Eu já tive vergonha, já tive medo, já tive receio e hoje eu vou te contar quais foram essas 3 técnicas que eu usei para acabar com isso. Então bora para as 3 dicas agora. E a primeira dica é visualização. Você precisa visualizar o local que você vai trabalhar. Então vai lá, entra no quarto do paciente, conhece o paciente, às vezes você não conhece. Mesmo se você conhece o paciente, você não conhece a veia dele. Você tá olhando ele, o rosto dele, mas você não conhece como que é o local que você vai trabalhar, a veia dele. Então, gente, se fosse uma veia igual a minha, olha isso. Eu não tenho veia nenhuma no braço. Aqui na mão, ó, pode ver, não tenho. Aqui você já consegue, eu tô apertando. Aqui você já consegue visualizar, ó, um verdinho, entendeu? Você já consegue ver alguma coisinha, mas nos braços eu não tenho. Então, o que você vai chegar e fazer? Vai olhar, né? Já que você vai funcionar ele, primeiro você vai entrar no quarto, vai ver se ele tem acesso, se ele está com acesso. Se ele estiver sem acesso e você precisar fazer um acesso nele, ou se ele perdeu, você vai ter que repuncionar ele, então você tem que ver os bracinhos dele ou dela, né? Vai lá, olha, eu vou funcionar você, olha lá o bracinho, se apresenta, você vai conhecer ele e ele vai te conhecer também. Porque assim, vamos supor, você entra no quarto do paciente, se você tiver que pegar o acesso dele, você não vai simplesmente nem se apresentar, vai chegar lá simplesmente com a bandeja, com uma agulha desse tamanho, o paciente vai tremer de medo, porque ele não te conhece, entendeu? Então vamos por eu tenho 1,72 m, a pessoa chega lá com a bandeja e com uma agulhona, ele vai tremer de medo, as veias vai sumir, o medo dele passa pra você e aí dá tudo errado. Então a primeira dica é essa, visualize o local que você vai trabalhar, né? Se ele tá com companhia, né, com alguém ali no quarto, se ele tá com um acompanhante mesmo da família dele, se ele fala, né, se ele é consciente, se ele é uma pessoa que não é consciente, como que é aqui os bracinhos dele, se ele tem veia, se ele não tem, porque isso vai influenciar na hora de você preparar o material. Porque a segunda dica é essa, preparo do material. E no curso a gente aprende isso, né, para você preparar primeiro o material. Então você vai fazer o quê? Organização. Então você vai preparar o material, vai organizar ali a sua zona segura. Você já visualizou que a veia dele, por exemplo, é igual a minha, bem fininha. Então você vai pegar os catéter, que é a agulha, né? Você vai pegar as agulhas do tamanho mais ou menos que você viu a veia lá. Bom, ele não tinha veia, vai ser uma agulha dessa, fininha. Então você pega umas 3, né? Uma agulha, coloca lá na bandeja e você vai precisar do que mais? Então você tem que saber o que você vai precisar. Vou precisar do algodão, vou precisar do garrote, vou precisar do catéter, que é a agulha, vou precisar de um scalp que seja, né? E aí você vai preparar tudo aquilo ali, vai deixar tudo bonitinho, né? Já foi lá, já se apresentou, já conheceu, já preparou o seu material. E agora a terceira dica é a prática. É isso, gente. Sem prática, a gente não aprende nunca. Então, a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? A gente tem que ir lá, fazer e não passar esse medo para o paciente, né? Então, aí você vai falar, mas falar é fácil, vai com medo mesmo. Não é fácil. Eu já passei por isso. Eu também tinha muito medo. Então, como que eu preparava meu psicológico, a mim mesma, para poder chegar lá e não tremer muito? Já cheguei a tremer na frente deles, tanto que o primeiro hospital que eu trabalhei, eu tremia tanto, eu tremia e suava frio. Os pacientes chegavam e falavam, nossa, mas moça, você tá tremendo. Eu falei, não tem problema, eu vou conseguir tremendo mesmo, não tem problema, moço. Eu vou conseguir pegar sua veia mesmo tremendo, tá? Fica em paz, fica sossegado, vambora. Ia com medo, tremendo. E aí, gente, a prática vai te trazendo mais confiança, porque você sabe o que você tá fazendo. Então, quando você sabe o que você tá fazendo, você vai perdendo esse medo. E mesmo se você olha para aquele paciente, porque tudo também vai depender do paciente, porque a gente não é único, a gente é diferente um do outro. Então, um paciente é diferente do outro, uma veinha é diferente da outra. Então, você vai lá, você vai conhecer a pessoa e você vai ver, para poder você também ir perdendo esse medo. Eu cheguei na frente de um paciente uma vez, né, vou contar esse caso para vocês, e esse paciente é super consciente, super conversador. Eu fiquei, né, conforme o paciente você vai ficando. Então, eu fiquei nervosa na hora de pegar o acesso dele. Eu falei, meu Deus, vou lá pegar o acesso, né? Mas esse paciente é assim, assado. Se eu não conseguir, ele vai começar a reclamar que eu não sei funcionar, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sempre falo pra eles, olha, se você ficar calmo, se você ficar tranquilo, a gente consegue ver o acesso, ver a veia, bonitinho, vai dar tudo certo. Se você ficar nervoso, as veias vai sumir tudinho e a gente não vai conseguir pegar.
Então já coloca a culpa nele, mesmo se eu estiver nervosa. Mas aí aquele paciente conversando, tudo, e aí eu estava super nervosa. Aí o que eu comecei a fazer para usar a minha técnica, o meu preparo psicológico? Eu comecei a sussurrar uma música. Comecei a sussurrar. E aí ele falou, você vai pegar, ele tava super nervoso, com medo. Você vai pegar meu acesso cantando desse jeito? Aí eu falei, vou cantar pra poder você ficar mais calmo, pra você não ficar nervoso. Eu não falei que era eu que tava nervosa, eu falei que era ele que tava. Pra poder você ficar mais tranquilo na hora que eu estiver pegando. Porque se você ficar nervoso, eu não consigo encontrar veia nenhuma. Ixi, de boa, gente, consegui usar essa técnica de me preparar, mas preparar ele também, porque eles também têm que estar preparados, eles também têm que estar tranquilos pra gente conseguir pegar esse acesso. Então, gente, resumindo, tem casos e casos, tem pacientes e pacientes, tem veias e tem veias. Então você tem que estar com esses 3 passos na sua mente, essas 3 técnicas gravadas na sua mente. Então primeiro, você vai conhecer o local, né? Essa é a dica número 1. Primeiro eu vou conhecer o local, vou estudar a veia do paciente. 2, eu vou lá preparar o material, porque dependendo da veia que eu enxerguei lá, é o tamanho do catéter que eu vou usar, certo? É o tamanho da agulhinha que eu vou usar. Se é agulha fina, se é agulha mais grossa. Então para mim preparar o material, primeiro eu tenho que enxergar lá como é que é. Preparei o material, agora eu vou preparar o meu psicológico. Agora eu vou estudar na minha cabeça. Eu já tô vendo ali o sangue fluindo, eu já tô sentindo que aquela veia vai dar certo. Então você já tem que ir com aquela positividade. Não, eu vou conseguir, eu vou pegar, porque eu já sei os 3 passos, eu tô com o meu material aqui, e se eu não fizer, eu não vou aprender nunca. Então bora lá. Entendeu? É isso, gente. Essas 3 dicas que eu dou pra vocês, é isso. É o que eu fiz, é o que eu faço até hoje. No outro vídeo eu falei pra vocês, eu tava doida pra pegar, lógico, a veia era grande, não tinha como, né? Você não quer pegar uma veia grande. Mas e quando não tem? Quando não tem veia, quando você não acha veia, você não vê nada, entendeu? Então, nem sempre é tudo flores e maravilha, viu? Fique tranquila, se você tem medo, se você tem receio, se você tá meio assim pra pegar veia, acontece com todo mundo, é normal na nossa vida de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, é normal a gente ter esse medo, esse receio, tá? Você não é a primeira, você não é o primeiro e nem vão ser os últimos, tá? O que vai fazer a diferença é a prática. Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, compartilha esse vídeo com quem às vezes está precisando saber aí dessas 3 dicas. No próximo vídeo eu já vou estar lá trabalhando. Eu vou mostrar para vocês os 3 tipos também de catéter que a gente pega lá dentro do hospital. Aí só lá mesmo para mim poder mostrar para vocês na prática o material, tá? Eu vou preparar o material na bandeja e vou mostrar para vocês. Um beijo, outro e tchau, tchau.